Bom dia, meus queridos alunos, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Levi, e aqui a gente vai iniciar hoje mais uma aula, né, para o terceiro ano, sendo que hoje o assunto é novo. A gente vai trabalhar hoje sobre eletromagnetismo, tá certo? Então, vou gravar essa aula aí, vocês vão receber a apostila com um resumo, a teoria e alguns exercícios para vocês fazerem, beleza? Então, vamos iniciar aqui, vou compartilhar minha tela com vocês, tá? Para a gente iniciar. Beleza, então vamos lá. Tranquilo. Então, o assunto de hoje chama-se eletromagnetismo, tá bom? É um assunto aí que também é bastante cobrado na prova do Enem e tenho certeza que vai ajudar vocês aí. Vamos lá. Iniciar aqui. Beleza, galera. Como é que começa a história do eletromagnetismo, tá? Esse termo magnetismo aí, ele vem de uma região da Ásia Menor chamada Magnésia, tá? Aonde foi descoberto que alguns minerais lá, um certo mineral, ele possuía a capacidade de atrair ferro, tá? E alguns objetos metálicos lá, tudo bem? Esse mineral é chamado de magnetita, tá? Daí o nome magnetismo. Então, percebeu-se que os pedaços de ferro eram atraídos, tá? Por essa magnetita aí. Daí vem o termo magnetismo, né? É por causa dessa região da magnésia aí, que ocorreu essa descoberta. Tudo bem ou não? Tá. Vamos começar falando aqui da lei dos polos. Quando a gente aproxima de malha de ferro, o que é malha de ferro? É ferro moído, tipo palha de aço moído. Ou alguns pregos de um ímã, vocês vão perceber que eles vão ser atraídos, né? Eles vão sofrer uma interação maior com os polos, com as pontas desses ímãs aí, tá? Então, a gente vai perceber que o ímã, ele possui sempre dois polos, onde, nesses polos, o campo magnético ele vai ser mais forte, ele vai ser mais intenso, tá certo? A gente observa isso experimentalmente. A malha de ferro, ela gruda nas proximidades, nas extremidades desses ímãs aí. Essas extremidades vocês vão chamar de polos do ímã, tá? Todo ímã ele tem dois polos. Um polo tu vai chamar de polo norte e outro polo você vai chamar de polo sul. Tranquilo aí? Tá certo? Vamos lá. Princípio da inseparabilidade. Vamos supor que eu pegue um ímã, né, como esse maior que vocês estão vendo aí, e aí eu deixo ele cair e ele se quebre ao meio, tá certo? Quando isso ocorrer, você vai perceber que eu não vou conseguir separar o polo norte do polo sul, porque no extremo, na região onde se partiu esse ímã, vai surgir um polo oposto à extremidade do ímã. Ou seja, do lado esquerdo aqui nós tínhamos um polo norte. Quando eu quebrar aqui, no meio vai surgir um polo sul. Do lado direito de um ímã era polo sul. Então, essa parte que quebrar vai surgir um polo norte. Então, sempre que eu tentar separar o polo norte do polo sul de um ímã, não vou conseguir, porque quando esse ímã ele é quebrado, surge sempre um polo oposto. Ou seja, os dois pedaços aí, eles vão constituir novos ímãs com dois polos independentes lá, tá certo? Tá, e se eu, professor, e se eu quebrar esse ímã que já foi quebrado? Se eu fizer mais uma tentativa, vai ocorrer a mesma coisa, até você chegar na menor parte do ímã, que são chamados ímãs elementares ou domínios magnéticos. Então, a primeira propriedade que a gente tem que saber aqui é a propriedade da inseparabilidade dos polos, ou seja, é impossível eu separar o polo norte de um polo sul de um ímã, porque sempre que o ímã ele é quebrado, vai surgir um polo oposto à sua extremidade. E aí, aquele pedaço quebrado, ele vai ser um ímã com dois polos, um norte e outro sul, tá certo? Tranquilo? Vamos lá. Lei da atração e repulsão. A gente já estudou isso lá em eletrostática. Vale a mesma ideia para cá, para o magnetismo, não é isso? Então, se eu aproximo polos de nomes iguais, eu vou ter repulsão. Por exemplo, se eu aproximar o polo norte do polo norte ou o polo sul do polo sul, esses polos eles vão se repelir, tá certo? Agora, quando você aproxima um polo norte de um polo sul, você vai perceber que eles vão sofrer uma força de atração, tá? Essa força é chamada força magnética ou força de Lorentz. Então,
qual é a conclusão? Polos de mesmo nome se repelem e polos de nomes diferentes se atraem, beleza? Vamos lá. Bom, existe aqui a chamada lei de Curie, que ela diz o seguinte: o ímã ele pode perder as suas características, né, o seu poder de atrair ferro, se ocorrer ou choques ou ele ficar exposto a temperaturas altas, tá? Então ele pode perder o seu poder de magnetização, de magnetismo, né? Então o ímã ele pode deixar de funcionar se ele levar algumas quedas, né? Ou se ele ficar exposto a temperaturas altas. Por exemplo, existe uma temperatura chamada de ponto de Curie, que é de 770 graus, onde um ímã, né, uma barra de ferro que foi imantada, ela perde o poder de imantação. Tudo bem? E mais aqui. O campo magnético. Tá? O que é o campo magnético? Assim como eu tenho um campo elétrico em torno de uma carga, eu vou ter uma região em torno de um ímã, ou de cargas elétricas em movimento, eu vou ter uma região que eu vou chamar de campo magnético, tá certo? Esse campo magnético ele vai ser representado por linhas, chamadas linhas de indução, que eu vou mostrar para vocês aqui, dá uma olhada. Olha lá. O que são linhas de indução? São linhas que saem do polo norte e entram no polo sul, assim como na eletrostática as linhas elas saem da carga positiva e entram na carga negativa. Aqui as linhas de indução, tá? Ou linhas de campo magnético, elas saem do polo norte e entram no polo sul. Elas servem para a gente representar o campo magnético em torno de um ímã ou de um fio condutor percorrido por corrente, tá certo? Aqui também é válida aquela propriedade que a gente aprendeu na eletrostática, que dizia que onde as linhas de indução estão mais próximas, o campo elétrico era mais forte. Aqui, onde as linhas de indução magnética estiveram mais próximas, o campo magnético ele vai ser mais intenso. Então, você percebe aí na figura que as linhas estão mais próximas aqui, próximo dos polos, né? Então, nos polos, o campo magnético, como a gente já havia falado, ele é mais forte, ele é mais intenso. Então, linha de indução obtida experimentalmente com limalha de ferro, né? Se eu pegar um ímã e distribuir limalha de ferro, elas vão se orientar conforme esse desenho aqui, tá certo? E aí, cada partícula da limalha vai se comportar como uma pequena agulha magnética. Tudo bem? Então, o que eu tenho que saber aqui? As linhas de indução magnética, elas servem para representar o campo magnético e, por convenção, elas saem do polo norte e entram no polo sul, tá certo? Tudo bem aí, galera? Tranquilo? Vamos lá. Vamos falar sobre campo magnético uniforme. O que é um campo magnético uniforme? Né? O campo magnético ele é um vetor, né? Um vetor campo magnético. Então, para ele ser uniforme, eu tenho que ter em cada ponto do espaço esse vetor sendo constante, ou seja, ele tem que ter o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido, tá bom? Então, o campo magnético ele é uniforme quando em todos os pontos do espaço ele tem a mesma direção, o mesmo sentido e a mesma intensidade, ou o mesmo módulo. No ímã em forma de ferradura aí, a gente tem aproximadamente dentro dele um campo magnético uniforme. Perceba que ele também tem seu polo norte, né? O polo norte geralmente a gente vai representar pintando ele de vermelho, tá bom? E o polo sul de azul, tá bom? Vamos lá. Bom, galera, até 1820, quando a pessoa ia estudar magnetismo, a gente pensava que o magnetismo era um ramo separado da eletricidade, né? Você estudava a eletricidade e você estudava o magnetismo. Não tinham evidências que esses fenômenos estavam interligados. Mas em 1820, o físico dinamarquês Hans Christian Ørsted, ele fazendo experiências no seu laboratório, ele descobriu por acaso que toda vez que ele ligava um circuito elétrico lá, uma bússola tinha sua agulha defletida, tá? Toda vez que passava a corrente no fio e a bússola estava próxima desse fio, essa bússola ela era perturbada. Ora, o que perturba a agulha de uma bússola? Só o campo magnético. Então, ele chegou à conclusão que cargas elétricas em movimento, ou seja, corrente elétrica, ela de alguma forma ela gera um campo magnético em seu redor. Ao seu redor. Como a bússola estava ali próxima, a agulha da bússola, ela toda vez que o circuito era ligado,
ela ficava aproximadamente perpendicular ao fio, ou seja, significando que o fio está gerando um campo magnético uma direção perpendicular, certo? A partir daí, passou-se a se estudar o eletromagnetismo. Não houve mais a separação entre eletricidade e magnetismo. Percebesse que tratava-se de um mesmo fenômeno, tá certo? Então, a partir daí, se uniu eletricidade e magnetismo, e hoje a gente tem um ramo chamado de eletromagnetismo, beleza? Bom, em relação ao campo magnético terrestre, a Terra, ela se comporta como se fosse um gigantesco ímã, tá? Sendo que próximo do norte geográfico seria o polo sul magnético desse gigantesco ímã. E próximo do sul geográfico seria o polo norte magnético da Terra. Por que se diz isso? Porque se você suspender, tá? Se você suspender um ímã pelo seu centro, ele vai girar um pouquinho e depois ele para. E ele se orienta exatamente na direção norte-sul da Terra. O polo do ímã que apontar para o polo norte geográfico, eu vou dizer que se trata do polo norte do ímã. E o polo do ímã que ficar na direção do polo sul geográfico, eu vou dizer que é o polo sul do ímã, tá certo? Só que a gente viu que para atrair um polo norte, tem que ser um polo sul. Então, como o ímã, ele orienta o polo norte dele para o norte geográfico, é porque lá deve ter um polo sul magnético, né, da Terra. E como o polo sul do ímã, ele aponta para o sul geográfico, é porque no sul geográfico deve ter um polo norte magnético, ou seja, a geografia e o magnetismo aqui da Terra, ele possuem polos opostos. Próximo do norte geográfico funciona o sul magnético da Terra, e próximo do sul geográfico funciona o norte magnético da Terra, tá certo? Só que você tá percebendo que eu estou falando próximo, ou seja, não é na mesma direção. Existe aqui um ângulo, uma diferençazinha aqui de aproximadamente 23 graus, tá certo? Então, os polos geográfico e magnético eles não coincidem exatamente, eles são próximos aí, tudo bem? Baseado nisso, foi que os chineses inventaram a bússola, tá? Sabendo que o polo norte de uma agulha imantada, ele aponta para o norte geográfico, e o polo sul de uma agulha imantada, ele aponta para o sul geográfico, tá certo? Tudo bem aí, galera? Algumas observações aqui, né? As bússolas, elas vão se alinhar com o campo magnético da Terra, como a gente acabou de ver aí, né? Quem inventou a bússola foram os chineses, tudo bem? Outra curiosidade aqui, né? Já ouviram falar num fenômeno chamado de aurora boreal, ou aurora austral, né? Que ocorre nos polos. Eles ocorrem exatamente devido à Terra ter um campo magnético. Como a gente viu aqui na aula, que esse campo magnético ele é mais intenso nesses polos, né? As partículas do Sol, chamado de vento solar, quando elas se aproximam dos polos da Terra, elas são aceleradas, elas ficam sujeitas à ação de uma força magnética. E toda partícula acelerada, a gente estuda aqui, que ela emite luz, ela emite radiação. Então, no polo norte da Terra, a gente tem a aurora boreal, e no polo sul, a gente tem a aurora austral. Então, esse fenômeno ele é causado devido ao vento solar. O Sol emite partículas elétricas, né? E essas partículas, quando se aproximam da Terra, como a Terra tem um campo magnético, e esse campo magnético ele é mais forte nos polos, tá certo? Essas partículas elas são aceleradas. Toda partícula acelerada ela emite radiação, no caso aí na forma de luz. E aí quem está no polo norte, no polo sul, olha para o céu e vê aquele colorido lá formando as auroras. Tá certo, galerinha? Tranquilo até aí? Vamos dar uma olhada aqui umas questões. Fazer umas questões aqui. Olha lá, primeira questão. Uma bússola aponta para o norte geográfico da Terra. Por quê? Né? A gente viu que a bússola aponta para o norte geográfico, é porque no norte geográfico nós temos o quê? Nas proximidades do norte geográfico, a gente tem um sul magnético. E nas proximidades do sul geográfico, nós temos o norte magnético. Vamos ver as alternativas aí.
O norte geográfico é aproximadamente o norte magnético? Não. A geografia e o magnetismo são trocados, certo? Onde é o norte geográfico é o sul magnético. Então, a primeira está errada. 2. O norte geográfico é aproximadamente o sul magnético? Aí está certo, não é isso? Tá? Então, como a geografia e o magnetismo têm polos opostos, né? Onde é o norte geográfico vai ser aproximadamente o sul magnético. A 2 está certa. 3. O sul geográfico é aproximadamente o norte geográfico. Também está certa essa, né? Então, a geografia e o magnetismo possuem polos opostos. 4. O sul geográfico é aproximadamente o sul magnético. Não. O sul geográfico é aproximadamente o norte magnético. Então, aqui estariam corretas a 2 e a 3. Resposta, você marcaria a letra C de casa. Tudo bem, galera? Tranquilo até aí? Vamos fazer outra. Quando a gente magnetiza uma barra de ferro, o que a gente está fazendo, né? Antes de responder essa questão aí, deixa eu mostrar aqui para vocês o que a gente faz quando a gente está magnetizando uma barra de ferro, né? Ver aqui se a gente tem. Vou falar aqui rapidinho sobre isso. Eu acho que nesse slide eu não falei. Vamos lá. Tá aqui, olha lá. Dá uma olhada aqui. O que acontece quando a gente está magnetizando uma barra de ferro, né? Quando a gente aproxima a barra de ferro de um ímã, né? Os átomos da barra de ferro, eles estão desordenados, tá certo? Eles estão desorientados. Como o ímã tem um campo magnético, esse campo magnético, chamado de campo magnético de indução, né? Chamado campo de indução, ele vai ordenar, ele vai orientar esses ímãs elementares. Por que uma barra de ferro ela não é um ímã? Porque os ímãs elementares dela, os átomos, estão desordenados. Quando tu aproxima o teu ímã de uma barra de ferro, ela vai ordenar esses ímãs. Ou um prego, falando em barra de ferro, poderia ser um prego, uma moeda. Vocês já perceberam que quando você encosta um ímã numa moeda, essa moeda atrai outras moedas. Por quê? Porque os ímãs elementares dela, que estavam desordenados, eles ficam todos orientados enquanto eles estiverem nas proximidades do campo magnético do ímã. Tá? Esse processo chama-se imantação, certo? Ou seja, imantar uma barra de ferro significa ordenar os seus ímãs elementares. A mesma coisa acontece quando a gente tem um prego que a gente bota próximo de um ímã, né? Ele vai atrair outros pregos lá, tá certo? Então, faltou esse detalhezinho aí, já está explicado. Vamos lá para a questão, agora vocês vão acertar, com certeza. Aqui a gente já fez. Quando magnetizamos uma barra de ferro, estamos, letra A, retirando elétrons da barra? Não, a gente não está retirando nem colocando. Acrescentando elétrons da barra? Não. Retirando ímãs elementares da barra? Não. Acrescentando elétrons elementares? Não. E letra E só pode ser essa, orientando seus ímãs elementares, já que eles estavam desordenados. Então, nessa aí você marcaria a letra E. Tá tranquilo isso aí, gente? Beleza? Fazer outra. Considere as afirmativas. Uma pequena agulha magnética é colocada num ponto de um campo magnético. Ela se orienta na direção do vetor indução magnética desse ponto, tá certo? Estando o seu polo norte no sentido de B. Então, aqui é para a gente julgar as afirmativas, né? Quando a gente coloca a agulha magnética, deixa eu dar uma explicação melhor aqui para vocês sobre isso. Vamos lá. Ver aqui se tem isso aqui. Esse slide. Tem mais para cá para frente, né? Tá aqui, acho que essa imagem aqui já dá para ajudar. Olha lá. Quando eu tenho, por exemplo, um campo magnético e eu coloco uma agulha magnética nas proximidades, você vai perceber que essa agulha da bússola, ela vai se orientar na mesma direção da linha de indução. E o polo norte dela tem que ter o mesmo sentido, ela é tangente
e na mesma direção, no mesmo sentido. Então, a agulha magnética de uma bússola, ela vai se orientar conforme as linhas de indução aqui do ímã, tá certo? Então, eu vou colocando, se eu colocar várias agulhas aqui, próximo das linhas, próximo do campo magnético, né? Ela vai se orientando na mesma direção e no mesmo sentido. Então, em qualquer posição que eu coloque a agulha magnética, ela vai se orientar na mesma direção e no mesmo sentido, sendo que o polo norte dela é que vai se orientar nessa direção aí, tá certo? Tudo bem? Pegando essa ideia, a gente vê o seguinte, olha lá. Uma agulha magnética é colocada num ponto de um campo magnético. Ela se orienta na direção do vetor de indução magnética, né? Esse ponto, estando seu polo norte no sentido de B, foi o que a gente acabou de ver aí, tá certo? Então, essa tá certa. 2. As linhas de indução de um ímã saem do polo norte e chegam ao polo sul, também tá certo. Elas se orientam externamente do polo norte e entram no polo sul. 3. Cargas elétricas em movimento originam no espaço que desenvolve um campo magnético. Essa também está certa, porque a gente viu lá na experiência de Oersted, quando eu tenho corrente elétrica. O que é corrente elétrica? É uma carga em movimento ordenado. Ela gera um campo magnético em torno do fio. Então, aí estariam certas as 3, né? Todas estão corretas. Você marcaria a letra C. Tá certo? Quarta questão. Um pedaço de ferro é posto nas extremidades de um ímã, conforme a figura abaixo. Qual é a única afirmação correta relativa à situação em apreço, né? Então, tu tens aí um pedaço de ferro próximo de um ímã, tudo bem? E aí, vamos ler as alternativas. É apenas o ímã que atrai o ferro? Não. Se o ímã atrai uma moeda, atrai um prego, o prego atrai um ímã. Terceira lei de Newton, ação e reação. B, apenas o ferro que atrai o ímã também está errado. Ambos se atraem mutuamente, né? Eu acabei já falando, acho que é a letra D aqui que aparece isso, né? Vamos ver por que a letra C está errada. A atração do ferro pelo ímã é mais intensa que a atração do ímã pelo ferro. Não, a gente acabou de falar aqui na terceira lei de Newton, ação e reação, elas têm o mesmo valor. Então, só resta a letra D, né? Ambos se atraem mutuamente. Então, tanto o ímã atrai o ferro, como o ferro também atrai o nosso ímã. Beleza? Fazer mais essa aqui. Qual das seguintes figuras melhor representa as linhas de força do campo magnético da Terra? Vocês lembram, galera, que a Terra ela se comporta como um gigantesco ímã e que no polo norte geográfico é aproximadamente um sul magnético e no polo sul geográfico é aproximadamente um norte magnético? Então, desses desenhos aqui, né, qual seria o que estaria mais próximo, né, da representação do campo magnético da Terra? Esse daqui, a letra A está errada, porque o campo está saindo lateralmente. A gente sabe que a Terra, o polo norte é aqui embaixo, né? E o polo sul é aqui em cima. Então, não pode ser essa. Essa daqui, as linhas estão saindo de 4 posições, como se tivessem 4 polos. A letra B está errada. A letra C é a que mais se aproxima aí, né? Você está vendo que ela está saindo daqui de cima e está indo para cá para baixo. Aí o aluno pode questionar, professor, mas aqui embaixo não é o norte geográfico, né, da Terra, e aqui não é o polo sul geográfico? Sim, só que lembra que a geografia e o magnetismo eles estão trocados. Como aqui em cima é o sul geográfico, representa o norte magnético. É por isso que as linhas estão saindo daqui, do polo norte magnético da Terra, entrando no sul magnético aqui da Terra, sendo que aqui embaixo, esse sul magnético é o norte geográfico, certo? Então, dessa daí, a resposta seria letra C. Tudo bem? Galera, tem algumas questões aí que eu mandei na apostila. Tem 7 ou 8 questões aí. Algumas dessas que estão lá eu resolvi aqui na aula. E as outras vocês vão tentar fazer. Se tiverem alguma dúvida, vocês me perguntem lá. Beleza? Acho que deu para entender aí, né? Essa primeira parte, né? Essa primeira aula aí de eletromagnetismo. Certo? Qualquer dúvida eu estou à disposição. Beleza? Um abraço, bom dia, boas aulas aí. Tá?